Bom dia, pessoal. Iniciando essa segunda-feira aí com vocês. Mais uma semana. Bom dia, doutora Damares. Bom dia, professora Sheila. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pela honra, pelo carinho. E a gente começa agora dando os informes iniciais, né, professora Sheila? Eu gostaria de retomar aí e de convidá-los novamente para o lançamento do livro no dia 20/10, a partir das 17 horas, no Aristocrata Clube, Rua Piaçanguaba, 3049, próximo ao metrô São Judas. Está se aproximando. No Facebook, bastante movimentação, o pessoal que ganhou o sorteio se manifestando. Agradeço muito a Daniela e a Michele, que foram as vencedoras aí do sorteio. Passaram para bastante gente, né? Marcaram vários amigos, foi bem bacana. Estou contente aí com o movimento no Facebook do livro. Espero encontrar vocês pessoalmente no dia do lançamento também, lá no clube. E gostaria de deixar o nosso telefone para que vocês entrem em contato. A empresa Desvendando a África do Brasil começou a vender alguns itens, né, relacionados aí à coleção De Que Cor é o Mundo, canecas, né, camisetas, sim, que podem ser vistas no Face, né, e através do telefone também da empresa, que é o 011 99226 6580. Aí vocês podem entrar em contato para saber direitinho como faz para adquirir. São lindas, né? São mesmo. Criação da Tamires Camargo, da Três Marias, que já esteve aqui conosco. Ela é muito caprichosa, né? Faz coisas muito lindas. E eu estou bastante feliz aí de ver essa coleção e de ver o livro pronto e na mão de algumas pessoas já, mas o lançamento mesmo oficial será dia 20/10. Verdade, né? E o nosso patrocinador, professora Sheila, Pisani, Óticas Pisani. Pessoal, vocês, empresa, condomínio, tá precisando, vocês estão vendo aí que o pessoal tá com dificuldade para enxergar, né? Às vezes comete até erros por causa disso, né, professora Sheila? Né? Procure o pessoal da Óticas Pisani no 11 4308 5612. 11 4308 5612. Eles vão até você. Você que está aí fora aqui da cidade de São Paulo, no interior, está aí na região de Campinas, Indaiatuba, Grande São Paulo, eles vão até vocês, levam aí tudo que é necessário, médico, equipamentos, né? Vale a pena pôr o pessoal para enxergar agora, final do ano, né, professora Sheila? O pessoal quer vida nova, olhar novo, né? Então, vamos lá, converse com o pessoal da Óticas Pisani, que eles aqui hoje patrocinam o nosso programa, é o nosso primeiro patrocinador, e a gente está honrando eles porque vale a pena, né? Um pessoal muito ético. E hoje, professora, a gente precisa honrar a casa que vai receber o nosso primeiro evento. Eu gostaria de contar o porquê dessa casa. Então, nós teremos o nosso lançamento aí do livro no Aristocrata Clube, né? Eu tenho uma amiga, Andréa Carla, que é uma pessoa muito importante, assim, nas nossas conversas, com relação a tudo que envolve o projeto, né? Ela é uma pessoa que sempre me trouxe muita informação, muita ideia sobre tudo isso. E foi através dela que eu fiquei sabendo um pouco da história do Aristocrata Clube, né? Que foi um clube, o pai dela, o senhor José Carlos de Oliveira, desculpa. Foi um dos fundadores, né? Junto com muitos outros. E, assim, achei muito interessante, né, que há praticamente 40 anos atrás eles fizeram um clube onde os negros tinham livre acesso. E aí as pessoas podem achar estranho, né, falar, nossa, por quê? Porque naquela época os negros não eram muito aceitos em clubes ali, como
Aspérias, né, o Pinheiros, os grandes clubes, né, da sociedade. E São Paulo era uma cidade, assim como muitas cidades do interior, que tinham a sua vida social voltada para os clubes. Sim. Como depois vieram baladas, né, as pessoas agora se reúnem em casas noturnas, antigamente as famílias iam aos clubes. Sim. E aí, assim, imagina a entrada dos negros nesses clubes, né, que acesso que eles tinham. E principalmente, pelo que eu sei da história, depois a senhora vai trazer a parte científica. Eu estou contando história por enquanto, tá, gente? Assim, a dificuldade das meninas negras de fazer os bailes de debutante, porque não eram aceitas, né? Então, tudo isso fez com que houvesse uma movimentação de algumas pessoas para criar o Aristocrata Clube. E uma coisa, assim, uma curiosidade que não me sai da mente, que eu sempre lembro, uma das pessoas que queria tomar um banho de piscina, né, um dos homens, um negro, que aí disseram para ele, olha, lógico, você poderia sim, mas acontece que é colocado um determinado produto. Um produto na água e não faz bem para sua pele, quer dizer, há sempre uma desculpa. E nisso eles criaram um clube com piscina, né, com as festas de envolvimento social, onde os negros podiam se sentir à vontade. Eu penso no ganho que isso deve ter sido para aquelas pessoas naquele momento. E lançar o livro De Que Cor é o Mundo, uma vez que ele traz para a gente uma reflexão enorme. Isso foi há 40 anos atrás. Como é que as coisas estão agora, né? Afinal de contas, de que cor é o mundo? Será que esse produto ainda faz mal para a pele do negro, da piscina? Então, eu acho assim que é o melhor local para poder se fazer o lançamento desse livro nesse momento. Eu acho que ele tem uma história, né, que aí a senhora vai nos elucidar, mas para mim é marcante, apesar de nunca ter ido até lá, de não ter participado das festas. Eu ouvi as histórias, como eu disse, da minha amiga Andréia Carla, e depois procurei em outros lugares também saber um pouco mais, mas eu imagino o que ele pode ter representado para aquelas pessoas e o que eu gostaria que representasse para as pessoas que vão até lá para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, aí através do lançamento do livro. Vamos só situar rapidamente um momento, né, em que esse clube foi fundado, né? E depois a gente vai mesmo falar das questões que a senhora já deu a entrada aí, professora Sheila, que é as questões que, olha, o porquê criar esse clube, né? Então, a gente tem aí, aqui em São Paulo, em 1960, uma sociedade bem envolvida na tecnologia, envolvida no movimento. Nós temos ainda aquela ideia do resquício da teoria da eugenia, né? Vamos voltar aqui. A teoria da eugenia são as teorias, uma das teorias que dizem que existe uma raça que é uma raça superior. Assim como existe aí na teoria do evolucionismo de Darwin, que ele explica que na natureza, entre os seres vivos, sobrevive o mais forte, também no homem, que também faz parte da natureza, mas o homem é um ser racional, entre as etnias, as raças, sobrevive o mais forte. Quem fez isso, quem fez essa teoria, a teoria da eugenia, foi o primo de Darwin, né? E o que ele queria trazer para isso? Olha, existe uma raça superior. Com base na teoria do primo de Darwin e outras mais, o que aconteceu? Algumas pessoas se apropriaram dessa ideia. Para quê? Para criar uma hierarquia, né? Isso aqui eu estou falando fora do país. Para o Brasil veio, já que ele era um país escravista, estava terminando a escravidão, veio justamente para ressaltar, para enfatizar essa ideia. Olha, o negro, como todos sabem, como já foi pregado desde o início, é uma raça inferior relacionada à humanidade, e aqui no Brasil nem o status de humano os negros tinham, porque eles eram objetos, né? Então, assim, mas essa teoria, ela reforçou essa ideia.
O que aconteceu com toda essa questão? Então, veja, não era interessante para uma elite, a gente está falando da elite, porque o Aristocrata Clube, ele foi criado para uma elite negra, né? Então, veja, a gente tem aqui uma população de São Paulo que tem várias classes sociais. O negro, ele não poderia frequentar um clube como o Clube Esféria, até mesmo o Corinthians, né? Que é o time oficialmente da negrada, né? Ele não poderia frequentar, não poderia usufruir daquele espaço porque era negro, né? Então, o que acontece? Nessa questão, nesse quesito, houve-se desse apartheid trazido pela ciência, né? E bem contextualizado dentro da necessidade política de dominação, separa-se. Por que essa separação? Veja, a gente falou do embranquecimento, né? De uma sociedade que queria, dessa vez, trazer aí fazer com que uma população que estava evidentemente ficando cada vez mais negra, olha, vamos aí traçar aí uma política que traga um embranquecimento. Com isso, começou a ter as repartições públicas, começou a ter as escolas, e o que aconteceu? Com isso, o negro começou a ter acesso a esse espaço. Porque, veja, quando se trata de concurso, quando se trata desses espaços públicos, ainda o contexto público é um contexto que abarca todos, inclusive o negro, se ele tiver competência e provar que tem competência por meio de avaliações e outras coisas mais. Não tem como brecar, né? Não tem como brecar. Passou, tá lá. Então, o que aconteceu? Nós temos uma sociedade que está tendo uma emergência do negro, bem pouca, mas bem pouca mesmo, em 1950, 1960, mas existe, já havia a criação do Banco do Brasil. Inclusive, o meu pai, ele foi contador do Banco do Brasil, né? E veja, o primeiro casamento do meu pai foi com uma branca, né? A primeira mulher do meu pai foi com uma branca. Por quê? Porque ele tinha o dinheiro, né? Não era rico, ele pertencia a uma classe média. Todavia, ele não tinha status. Quem trouxe, e ele não frequentava a elite, não era aceito por ser negro. A ideia de casar com uma mulher branca, não estou dizendo que foi o caso do meu pai, que eu não conheço a história, né? Mas eu vou contextualizar nesse espaço todo. A ideia de casar com uma mulher branca fazia com que ele alcançasse uma sociedade, um espaço na sociedade que ele não frequentava, embora ele tivesse todos os recursos para isso. Entendi. E ele, sendo um homem negro e bem-sucedido, era um bom partido, né? Então, ele se casou com uma branca, e justamente eu posso dizer que sim, que foi para dizer que, para seguir o que estava dizendo na época, olha, precisamos embranquecer. E o próprio negro, eu digo, a minha família, o meu pai, ele se apropriou disso. Porque, imagina, você chegar num lugar, professora Sheila, que as pessoas, você entrar num ônibus, num bonde na época, e você sentar no bonde, por você ser negro, você vê que a pessoa do lado levantar porque não quer ser vista com você, porque não quer sentar ao seu lado, porque você parece ser algo contagioso. Uhum. Então, pessoal, eu não estou aqui dizendo que meu pai estava certo ou que estava errado, de jeito nenhum. E nem que as pessoas que, lá, os nossos antepassados, que tiveram que se submeter a isso, estão certos ou estão errados. Estou falando que é um momento. E é um momento em que havia uma resistência e você um homem só, negro, que alcançou um patamar, ele passa a ser sozinho naquela época. Porque ele saiu de uma zona de extrema miséria e foi para uma zona de riqueza. De riqueza, em que não havia muitas pessoas próximas a ele. Isso, não havia outras pessoas como aquela etnia, bem poucas o que houvesse. Ele precisava ser aceito, ele precisava se relacionar. E eu estou falando do meu pai, mas o meu pai é um pedaço disso tudo, porque outras pessoas viveram essa situação também, né? Então, o que aconteceu?
essa política de embranquecimento estava preocupando a alta sociedade paulistana, né? Por quê? Porque haviam jogadores já com muito dinheiro, né? Haviam aí pessoas que era da música, do meio artístico, que tinha aí uma evidência social. Haviam os concursos que trouxe essa população negra a frequentar, a ter um acesso econômico, né? E o que aconteceu nisso tudo? Aí o social começava a se chocar, né? Se chocar. Por quê? O pessoal ia para o baile, sobretudo os homens, né? Porque, assim, quando se trata, ainda tem uma apartheid em relação às mulheres. Então, por exemplo, os homens, naquela época e ainda hoje, há pesquisas que indicam que perdura. Naquela época, os homens, eles eram cortejados pelas mulheres brancas e elas aceitavam, assim como eles também cortejavam as mulheres brancas, os homens negros. Só que, em se tratando de mulher, havia um preconceito, mas não tão grande em relação aos homens brancos em relação à mulher negra. Por mais que ele tivesse interesse naquela época, ele dizer publicamente que não era para casar. Não era, né? Era para a questão sexual, para a questão do coito mesmo, né? Menos para casar, né? E isso não poderia ser público, porque era uma vergonha um homem branco estar relacionado. Então, uma mulher negra, ao ir a um baile, em que esse baile tivesse lá os brancos, e é certo que um branco não chamaria ela para dançar, né? E o livro Clara dos Anjos deixa isso bem explícito, né? Mas em contrapartida, os rapazes negros faziam um certo alvoroço na sociedade, né? Sim, porque... Isso também não interessava aos pais. As meninas, as meninas se interessavam por esses rapazes, eles tinham poder aquisitivo e eles estavam vendo aí a ideia de terem aí casamentos e descendentes negros, né? Então, era interessante que mesmo que essa população negra bem-sucedida que ela não frequentasse esses espaços, porque haveria a mistura, né? Enquanto haveria o embranquecimento de uma família, haveria o escurecimento de outra. Sim. Olha que coisa, que ironia, né, professora Sheila? Mas a verdade é essa, né? E o que aconteceu? Partindo disso e de outras coisas mais, porque essa população que a gente está falando, o Clube Aristocrata, ele foi fundado a partir de pessoas que viram essa necessidade, que estavam numa elite, e elas viram, poxa vida, onde eu vou levar os meus filhos? Eu vou deixar para os meus filhos o legado de frequentar o baile de quem não quer sequer chegar perto deles? Eu vou... como é que eu diria para vocês? Eu vou ficar num canto em que as músicas que tocam, a dança que se toca, tudo que está ali, não tem a minha identidade. E se a gente contextualizar, os clubes naquela época eram shoppings que nós temos hoje, porque eles não existiam, né? E os condomínios. Hoje em dia, o seu filho brinca no condomínio. Sim. Tem play, né? Tem uma série de diversões, tem uma série de coisas ali onde você mora. Sim. Mas naquela época não. As casas eram casas, né? Tinham as ruas. Aonde que essas crianças iam socializar? Por isso que eu falei no início que o clube era o que tinha a família brasileira para poder socializar com outras famílias, né? Sim. Então, o que acontece? Daí veio a necessidade do clube. Aí que engraçado, né? Até no documentário do pessoal lá do Aristocrata Clube, está na internet, vale a pena, é dividido em 3 partes, é pequenininho, mas, gente, eles conseguiram sintetizar boa parte ali da história, eu gostei muito. Então, o que acontece? O que eles fizeram? Bom, vamos fundar um clube, uma organização social, né? Essa organização social... ela precisa, o que ela vai fazer? Ela vai agregar, vai trazer essa população da elite para esse espaço. Professora Sheila, foram 75 pessoas que assinaram esse documento.
O 25º foi o José Carlos de Oliveira, o pai da nossa querida amiga Andréa Carla, a quem a gente reverencia hoje e deve todo o respeito. Muito Exato. Obrigada. Então, assim, a gente tem 75 pessoas fundando o clube. E aí o nome? Que nome nós vamos pôr nesse clube? Vamos colocar Nigéria Clube? Ah, Nigéria Clube? Não. Ah, democrata não. Aristocrata. Mas como que aristocrata? Que pedância é essa? Que arrogância é essa? Isso os próprios fundadores discutindo entre eles, né? Como que é? Porque o que é a palavra aristocrata significa? Vem do aristocrare, né? Que significa governo dos melhores. Exato. Nobreza, né? E aí ficou... Não, é aristocrata. E acabou. Por quê? Porque nós, nessa sociedade, somos sim os melhores. Porque a gente, apesar de todas as dificuldades, de todos os empecilhos, chegamos a um patamar que ninguém nunca imaginaria, né? Então, o que aconteceu? Trouxeram aí a ideia do aristocrata. E aí começou a aristocrata, professora. Começou fazendo as festas, eram festas assim, luxuosas. Imagina aquele povo negro, aquela população elegantíssima. Porque o pessoal aí da década de 60, 50, principalmente as pessoas negras, até eles tinham uma preocupação, até hoje tem, né? Preocupação com a vestimenta. Com a vestimenta. Né? Mas naquela época era maior ainda. Dizem que os anos 60 foram a época mais chique, né? Mais chique. Eu lembro da sociedade. Exatamente. Eu lembro do meu pai. Meu pai nasceu em 1920. E eu nunca vi aquele homem deselegante. Nunca vi. Gente, aqueles ternos fabulosos, não tinha dinheiro. Mas o sapato dele dava para você pichar o cabelo lá, né? Por quê? Porque era necessário se apresentar bonito. A sociedade exigia, né? A sociedade exigia, né? E não só a sociedade, né? Mas esse povo negro, ele sempre teve esse quê nas vestimentas, né? Hoje já está de uma outra maneira, mas esse jeito de, como é que eu digo para você? Eles arriscam, né? Eles são pioneiros na moda, combinam coisas que normalmente dentro dessa sociedade formal, que ainda herdou muito e tem muito do eurocentrismo da Europa, que é mais aquelas cores neutras, as cores arriscam também, né? Então, o aristocrata, ele trouxe o samba rock, ele trouxe uma população da elite, do samba, da música, o Wilson Simonal, o Jamelão. Jamelão. Florestan Fernandes, a elite... Noite Ilustrada. Noite Ilustrada, a elite intelectual, social e econômica do povo negro estava no Aristocrata Clube. Chegou uma hora que o Aristocrata Clube ficou tão bem visto, que o povo branco veio também, né? E aí, porque era interessante. Vinham os artistas famosos, artistas internacionais vinham para esse clube. Então, era interessante fazer parte dessa nata, né? E o Aristocrata Clube recebeu, claro, né? A ideia não era fazer o apartheid, era ser aceito. Ter um espaço. Ter esse espaço, né? Desculpa, pessoal. Enfim. Ai, gente, eu estava gostando tanto de falar. Gabriel, eu quero falar mais. Você vai lá com a gente, você vai lá no dia 20 de outubro? Vai lá conhecer o Aristocrata. Pessoal, olha, eu queria falar da piscina do Aristocrata, mas eu vou falar quando o doutor Eduardo vier, que é o presidente do Aristocrata. Ele vai estar aqui no nosso, eu não sei se é o nosso próximo, acho que é o 3º programa, mas ele vai estar aqui e a gente vai falar disso. Hoje só foi para dar iniciativa, para falar do Aristocrata, para dizer a necessidade desse clube. Professora Sheila, algum recado mais? O recado é que eu quero ver vocês lá no lançamento, no dia 20/10. E quero muito que vocês leiam o livro e conversem comigo a respeito. Não esqueçam que vocês podem entrar em contato com a gente pelo telefone 011 99 226 6580. Nós tivemos aí a oportunidade de ouvir
de conversar com uma ouvinte que é professora de artes, né, doutora Damares? Sim, muito é bacana. Ela trouxe pra gente um retorno bem interessante. Mariana, né, do céu, céu azul, alguma coisa azul, né? A Mariana, professora de artes. Um beijo, Mariana, eu sei que você está ouvindo, está em trabalho agora. E a Jane também, que me deixou recado, também professora de artes, que faz um trabalho legal. Obrigado, gente. Na próxima segunda a gente retorna, conversando um pouquinho mais sobre o clube, várias novidades aí. Esperamos vocês no dia 20/10. Um bom dia. Tchau, beijo. Wensizwa Konondo kulelizwe lakithi zakhe thina kone